servir e a importância da família na igreja e na missa, né? E eu estava lá em casa pensando, né? Como que eu ligo uma coisa com a outra? O meu servir, a família da igreja e a Santa Missa. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? E eu pensando sobre isso, Deus foi me mostrando uma única verdade, um único motivo para que nós estamos aqui nessa noite, o único motivo porque vocês estão na catequese, porque os padres, eles celebram a Santa Missa, o único motivo pelo qual a nossa igreja é família. E qual é esse motivo, você sabe? Qual é o motivo para nós estarmos aqui? Por quem nós estamos aqui? Por Deus. E sobretudo, para que a gente encontre com aquele que se deu em pessoa. Quem encarnou? Quem se encarnou e veio ao mundo? Quem morreu na cruz? Jesus Cristo. Então vamos ser. Quem morreu na cruz? Todo mundo responde. Jesus Cristo morreu para nos salvar. O Filho de Deus, que é Deus também. Então eu pensava, né? O que eu vou falar? Ele me deu só um tempo. Ele me deu bem passagem. Eu falei, o que eu vou falar? E o Senhor me dizia, é sobre Jesus Cristo. Tudo isso é sobre Ele. Então, vamos entender, né? Vamos entender melhor. No Evangelho de João, tem uma passagem que diz assim, está lá no capítulo 6, no versículo 51. Capítulo 6, versículo 51 de João, diz assim: Eu sou o pão vivo descido dos céus. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Então, lá em João, capítulo 6, versículo 51, diz isso. Eu vou ler mais uma vez. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que Jesus falou nesse trecho. Vou até esperar quem está pegando aí para acompanhar junto comigo. João 6, versículo 51. Então ele diz assim, ó: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Vamos repetir? Repete comigo. Eu sou o pão vivo descido do céu. E o que significa isso, será? O que é que Jesus quer dizer? Será que ele estava sendo, como a gente diz? Será que ele estava usando uma figura de linguagem? Será que ele estava fazendo uma comparação com uma outra coisa? Era isso que ele estava fazendo? Na verdade, não. Na verdade, ele estava falando literalmente, ou seja, Jesus é o nosso pão. Ele é o nosso sustento. Ele é o nosso alimento físico e espiritual. Meninos, se eu ficar sem comer 3 dias, eu vou morrer? 3 dias não. E 5? Não. E 30? Não dá. Uma pessoa que existe sem comer
E as pessoas que vêm aqui beber da graça, elas vêm para encontrar comigo? Para me ver pregar? Vai encontrar com Jesus. E quando o padre celebra a Santa Missa, ele celebra porque a Santa Missa é a vida de Jesus mais uma vez. É o sacrifício dele mais uma vez. E a Santa Eucaristia é Jesus diante de nós. E naquele sacrário tem Jesus também. O mesmo, gente, prestem bastante atenção nisso, não existe exagero nessa fala. O mesmo Jesus, exatamente o mesmo Jesus, que um dia chegou para o paralítico e falou: levanta e anda. E o que aconteceu? Ele levantou e ele andou. Esse mesmo Jesus está aqui no sacrário. Ele está aqui dentro de mim. Ele está na Eucaristia. Ele está em cada Santa Missa. E é por Ele que nós fazemos tudo o que nós fazemos. É por Ele que eu sirvo. E tem que ser por Ele que a gente vai à missa. Tem que ser por Ele que a família se reúne para rezar. Tem que ser por Ele que você vem na catequese. Vocês estão me entendendo? Se você for à missa por obrigação, Deus vai considerar? Vai, até vai, porque Ele é bom, misericordioso. Mas você vai ganhar o que com isso? Talvez não. Mas e se você for na missa por amor? E se você abrir os olhos e entender que Deus te ama? E que quando você vai à missa, é como se você se encontrasse com esse amor. Não muda tudo? Muda tudo. Aí quando chegar a primeira Eucaristia de vocês vão estar recebendo naquela hóstia, naquela Eucaristia, o mesmo Jesus que morreu na cruz e que ressuscitou. O mesmo Jesus que olhou para Pedro e falou: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O mesmo Jesus que curou a sogra de Pedro, que curou a mulher hemorrágica, que curou a mulher encurvada, que libertou de demônios, que fez tudo que nós sabemos e que nós não sabemos, e que continua fazendo. Aí você pode me perguntar assim: mas eu não vejo milagres mais. Por que eu não vejo milagres mais? Eu vou falar para você assim: eu vejo. E por que eu vejo? Porque eu peço. Agora, você não vê milagre, você está pedindo. Você não está vendo a cura, mas você está indo até aquele que é o único que pode curar. Você não está vendo solução para o seu problema. Você não está vendo paz na sua casa, mas você está indo atrás do único que pode realmente fazer algo por você. Eu estou vendo. Eu estou vendo famílias libertas. Eu estou vendo pessoas curadas. Eu estou vendo problemas financeiros vencidos. Eu estou vendo pessoas curadas de câncer. Eu estou vendo direto. Eu tenho provado esses milagres. Eu posso dizer que são verdade. Eu sou um milagre também. Por quê? Porque eu tenho ido até Jesus na Santa Missa. E você? E a tua casa? E os teus pais? E como filho? Você está rezando pelos seus pais? Para que eles cuidem de você? E como pais? E como responsáveis? Vocês estão rezando para aqueles de quem vocês cuidam? Vocês estão entregando para esse Jesus que é tão milagroso? Por que a gente deve ir à missa? Porque na Santa Missa, quando o Padre diz: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Aquilo que o Padre segura nas mãos é Jesus. E quando ele fala para você assim, quando ele falar para você, corpo de Cristo, você disser amém, é o corpo de Cristo mesmo que você vai comungar. O mesmo Jesus que curou os doentes. Vocês estão me entendendo ou não? Vocês estão me entendendo? Isso é doido ou não é? É doido demais. O Deus que criou todas as coisas, Ele se coloca num pedacinho de pão desse tamanhozinho para você comer. Tem várias. Mas é isso mesmo. E aí o Senhor me dizia: por que servir? Por que a família deve estar na igreja? Por que a família deve estar na missa todos os domingos? Porque estar na igreja e na missa é responder ao chamado de Deus. Deus nos chama todo dia. Eu quero você como filho. E quando você vai à missa, você diz para Ele:
E domingo também. Eu juro, não estou exagerando. Eu tenho compromissos, louvado seja Deus, que Ele me sustenta. Essas 2 últimas semanas aí, ó. Eu queria estar em casa. É claro que às vezes eu queria estar em casa, dormir mais cedo, descansar melhor. Mas acontece que servir a Deus, estar aqui com vocês e poder dizer que esse Deus maravilhoso é bom demais na minha vida. Se eu não fizer isso, minha vida não tem sentido. Vocês entendem? Então Deus me dizia isso. Eu não sei se era isso que vocês precisavam que seja que Deus passava, mas era isso que Deus me dizia. Por que ir à missa? Por que servir? Por que insistir em Deus? Por que buscar em família? Porque a nossa casa, quando ela é de Deus, ela se transforma. E às vezes um ambiente que era de briga, um ambiente que era difícil de conviver, um ambiente que era turbulento, quando você começa a entregar para Jesus, Ele começa a colocar a mão, e Ele começa a agir, e de repente as coisas vão mudando, e começa a fazer sentido. De repente a gente consegue se amar mais, e as dificuldades que eu tinha com minha mãe de amar, eu já não tenho mais. Por quê? Porque a gente vai aprendendo a ver Jesus no outro. E quando o padre ergue a Eucaristia na Santa Missa, não se esqueçam, principalmente vocês que vão comungar em breve, está quase chegando, falta pouco. Quando ele ergue e falar, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não se esqueçam que é mesmo o Cordeiro, é esse Cordeiro, o mesmo da Bíblia. E quando você estiver triste, cansado, chateado, preocupado, quando você estiver sem saber, sem rumo, perdido, você olha para esse Cordeiro erguido e você diz para ele, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. E aí você vai parar de ir na missa por obrigação, vocês estão entendendo? Eu não vou mais na missa por obrigação, eu vou porque eu dependo dele, eu preciso desse pão. O que Jesus disse no Evangelho? Eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, e eu, Paula, dependo deste pão. E é por isso que eu vou à missa. Eu dependo desse Deus, e é por isso que eu venho aqui. Vocês acham que eu venho aqui para que vocês saibam tanto que eu falo, venho de Deus? De repente nem venho aqui falando. Eu venho aqui porque falando com vocês, a minha fé aumenta. Eu lembro de tudo que eu estou falando, porque qual que é o primeiro ouvido que escuta? E aí eu lembro disso tudo e me dá vontade, sabe de quê? De ir à missa. Falando aqui com vocês agora, a minha vontade é de ir à missa. E de encontrar com esse Deus, de convidar agora, e de receber Jesus. E falar, meu Deus, o Senhor está em mim, mesmo que eu não mereça.
Essa porta é a porta do meu e do seu coração. Jesus está à porta, pedindo para entrar. Se você deixar, você vai experimentar um amor que de repente você nunca experimentou. E você vai entender que você não nasceu à toa, que a sua vida não é à toa, que você é precioso, que você é valioso para Deus e para as pessoas do mundo. Que você tem uma missão, que você não é qualquer um para ser tratada de qualquer jeito. Você vai entender que você foi escolhida para ser mãe, para ser tia, para ser o que quer que Deus queira que você seja, onde quer que você esteja. Para eu ser professora e tentar levar um pouquinho dele para os meus alunos. Para você ser um catequista e fazer o que ele está te pedindo. Abre a porta, se alguém contigo e você comigo. E cada catequese é um encontro com ele, é um. Porque vocês catequizandos são Jesus para eles. E eles são Jesus para vocês. A gente tem que aprender a se olhar assim e ver Jesus no outro. Vocês entendem? Tem uma música. Será que a gente pode cantar só esse refrão ali com Jesus? Vamos lá? Vamos viver esse momento com Ele? Vamos aqui no Santíssimo. Que você possa, para a gente encerrar, você possa chegar aqui mesmo, se ajoelhar, se sentar, pode ir. Chegar pertinho de Jesus. E entregar para Ele o que você trouxe nessa noite. Entregar para Ele sua família, os seus problemas, os seus medos. Que você possa aproveitar, vocês catequizandos, e dizer para Jesus: ó, eu estou doido para te encontrar, estou doido para te receber. Que vocês possam entregar realmente aquilo que vocês trazem no coração nessa noite, que muitas vezes só Jesus sabe, né? Só Jesus sabe. Entrega para Ele, às vezes uma cura que você deseja, às vezes uma libertação de um vício, de repente um medo que você tem. É Jesus aqui no sagrado, aqui no Santíssimo. E a adoração também é uma maneira de encontrar com Ele. Tem um refrão de uma música que diz assim: em meu santo armário podes alegrar, em minha presença vem permanecer. Estou consagrado, podes alegrar. Eu sou a videira, vem te abastecer. Vem como está, vou te restaurar, só basta crer. Eu vou repetir esse finalzinho da só. Vem como está, eu vou te restaurar, só basta crer. O melhor de Jesus. Vocês podem olhar para Ele e pensando nisso. O melhor de Jesus é que Ele não exige nada de nós. Ele nos ama como nós somos. E o que Ele deseja para essa noite é que nós nos encontremos com Ele na Santa Missa, na Eucaristia. E com o tempo que a gente possa desejar servir ao Senhor na igreja. É esse o chamado para essa noite. O chamado é o serviço. É que as famílias estejam com Ele na missa, na comunhão, na adoração. Jesus está exposto toda quinta-feira na Igreja Matriz, toda quarta-feira na Mãe Maria, toda sexta-feira na Nossa Senhora. Além de que Ele está aqui todos os dias na igreja, todos os dias exposto, presente, no sagrado. E Ele diz isso: vem te abastecer, eu sou a feira, eu vou cuidar de você. E aí, jovens, vocês adolescentes, eu queria dizer uma coisa que vocês prestem muita atenção. Não desviem os olhos de Jesus. Ele é o maior bem que nós temos. Vão à missa, vão aos encontros, vão à catequese. Procura alguma coisa para servir na igreja, no restaurante da comida, nos leitores. Procura alguma coisa. Só não deixe de servir, de seguir, de olhar para Jesus. Ele ama vocês tanto, mas tanto mesmo. E tem uma outra música para a gente encerrar. E essa eu acho que todo mundo conhece. Se vocês conhecerem, eu queria que vocês cantassem.
também. Na sua mãe, no seu pai, no seu tio, na sua tia, em quem você convive está Jesus. Então você vai chegar em casa, vai dar um abraço para aqueles que não estão aqui. Combinado? A segunda tarefa é porque eu falei demais, eu não falei tudo. E aí tem uma coisa que eu quero que vocês conheçam. Então eu vou deixar de tarefa para vocês pesquisarem. Combinado? Todo mundo. Vai valer a pena, garanto que vai valer a pena. Vocês vão pesquisar em casa uma coisa que chama milagre eucarístico. O que é um milagre eucarístico? É quando através da Eucaristia Jesus se manifesta. E esse milagre, a Eucaristia virou carne. Doido demais. É muito interessante. Chama milagre de Lanciano. Se vocês quiserem escrever, marcar no celular, anotar aí, pesquisa.